Essa história aconteceu comigo muitos anos atrás. Foi lá pelos anos 80, mais ou menos por volta de 1984. Naquele tempo, a vida na roça era muito diferente do que é hoje. Não tinha celular, não tinha internet. E quando a noite chegava, o silêncio tomava conta do mato. A única luz que a gente via era a lua clareando o terreiro e os morros ao redor. E era nesse tempo que muitas das histórias mais curiosas da nossa vida aconteceram. Nessa história tem uma pessoa muito importante, meu primo Denilson. Nós praticamente crescemos juntos. A diferença de idade entre nós era mínima. Ele nasceu em 18 de julho de 1966 e eu nasci em 19 de junho de 1966, ou seja, praticamente da mesma idade. Denilson foi criado em Barbacena, na cidade. Já eu fui criado na roça, no meio do mato, acostumado com a vida simples do interior. Mas tinha uma coisa que nós dois gostávamos muito: caçar. Denilson era apaixonado por isso. Quando ele vinha passar uns dias aqui na roça, parecia que só existia uma coisa na cabeça dele: caçar tatu. Às vezes ele ficava aqui uma semana inteira e praticamente todos os dias queria sair pro mato com os cachorros. Eu ia junto, claro, mas às vezes eu até enjoava de tanto caçar tatu, porque Denilson não cansava nunca. Ele era o verdadeiro terror dos tatus. E foi justamente numa dessas caçadas que aconteceu um fato que até hoje eu não consigo explicar. Era época de Semana Santa. E quem é do interior sabe que muita gente mais antiga dizia que não era tempo bom para sair caçando. Mas nós éramos jovens e fomos assim mesmo. Naquela noite estavam comigo meu primo Denilson e o Toninho, que trabalhava como retireiro. Levamos os cachorros e seguimos para o mato, sem imaginar que aquela noite ia ficar marcada na nossa memória para sempre. Optamos de irmos em direção do pasto, chamado Pasto do Aterrado. Havia entre os cães um perdigueiro que era o mestre da caçada. Ele se chamava Ted. Era ele quem sempre seguia à frente, embrenhado dentro dos capoeirões, farejando com firmeza e experiência. De vez em quando, soltava um latido seco, curto, sinal de que havia encontrado o rastro. Mas quando realmente localizava a caça, o som mudava. O latido ficava mais firme, mais insistente e repetido. Marcado. Era um chamado. E esse chamado agitava os outros cães. Um a um, eles corriam em sua direção, fechando o cerco, guiados pela certeza do mestre. Naquele instante, não havia dúvida. A caçada tinha começado de verdade. Depois de algum tempo andando na mata, os cachorros começaram a ficar agitados. O latido dos cães mudou. Já não era mais aquele latido solto de procura. Era um latido preso, firme, insistente, um tipo de latido que todo caçador conhece. O perdigueiro tinha parado. Lá dentro do capoeirão, ele segurava a posição e de vez em quando soltava um latido curto, como quem dizia: aqui tem caça. Os outros cães vieram rápido, quebrando o mato, empolgados, mas respeitando aquele comando invisível. Nós nos entreolhamos e dissemos:
deu caça. Embreamos no mato, a lanterna cortava o escuro em faixas estreitas, mostrando só pedaços do caminho, galhos, folhas e terra mexida. A gente avançava em disparada. O barulho dos cães agora era mais forte, mais fechado, como se já estivessem praticamente em cima da caça. Foi quando vimos ali no meio do capim baixo, parado, firme, como se estivesse esperando o tatu. Mas não era um tatu comum, era um tatu capoeireiro de porte médio, só que com uma coloração estranha, clara demais. O casco dele parecia refletir a luz, quase com um brilho de madrepérola. Diferente de tudo que já tínhamos visto, ele não corria, não se escondia, só ficava ali, olhando, e aquilo, por um instante, fez a gente hesitar. Mas o costume falou mais alto. Cerca ele, e foi aí que nós três avançamos, de uma vez. Enquanto segurávamos o tatu, cada um firme na sua posição, um no rabo, os outros travando por cima. Aconteceu. De repente, ouvimos uma voz baixa, firme, vinda de lugar nenhum. Pode soltar. Na hora, ninguém reagiu. Foi coisa de um segundo. E então, o tatu simplesmente desapareceu. Ali mesmo, no meio das nossas mãos, diante dos cães, não correu, não cavou, não escapou, sumiu. Ficamos parados, sem entender. Um olhou para o outro e perguntou: "Foi você que falou?" "Não, achei que foi você." E não foi nenhum dos três. O silêncio que veio depois foi diferente, pesado. Ou então que percebemos o vento, um vento estranho, concentrado só nas copas das árvores, exatamente onde estávamos. As folhas começaram a mexer lá em cima, mas no chão, nada. O ar estava completamente parado até aquele momento, e aquilo passou quase despercebido. Mas não passou, porque não fazia sentido. Não entendemos de onde veio a voz, não entendemos o vento, e até hoje não entendemos como o tatu desapareceu. O que aconteceu em seguida foi o fim da caçada. Os cães simplesmente não quiseram mais caçar. Aquele mesmo alvoroço de antes sumiu. Ficaram todos diferentes. O perdigueiro, que até então puxava tudo, agora vinha atrás da gente, cabeça baixa. Nenhum latido, nenhuma tentativa de entrar no mato. Pareciam amedrontados. A gente ainda não tinha entendido direito o que tinha acontecido. A ficha não tinha caído, mas uma coisa era certa: não dava mais para continuar. Sem os cães, não existe caçada. Resolvemos voltar. E naquela volta, já não era só silêncio, era outra coisa. No outro dia, já no curral, na hora da ordenha, eu, Toninho e os outros retireiros começamos a comentar o que tinha acontecido na noite anterior. Cada um lembrando de um detalhe, tentando entender. Foi então que meu pai, escutando a conversa, falou que o pai dele já dizia que existia uma assombração no mato do aterrado e que ela aparecia na forma de um tatu branco, um tatu diferente, que ninguém nunca conseguiu pegar. E quando ele aparecia, marcava o fim da caçada, e sempre no período da quaresma.
Na hora que ouvimos aquilo, eu olhei para o Denilson. Ele olhou para mim e nós dois falamos quase ao mesmo tempo. Então, dessa vez, quem levou o susto foi a assombração, porque ela chegou perto demais de ir para a panela. E ali, no meio do curral, a gente riu mesmo, mas no fundo, nenhum de nós conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. E até hoje, quando eu encontro o Toninho, esse assunto volta, a gente ri, lembra de cada detalhe, mas no fundo, ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite, porque tem coisa que o mato guarda, e nem sempre é pra gente entender